Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 18 de dezembro. Antes de mais nada, gostaria de lembrá-los que a partir desta segunda-feira, dia 21, o horário de funcionamento do pregão na BMF Bovespa vai ser alterado. Vai funcionar das 10 horas às 18 horas, até o pregão de hoje, das 9 às 17. Então vai passar a ser das 10 às 18 e depois das 18 não tem mais negociação, ou seja, não tem mais after. Mais detalhes sobre essa informação aqui num post que eu publiquei na minha página no Google+. Esse aqui é o link da minha página no Google+, que você pode pegar na descrição desse vídeo dentro do YouTube. Voltando aqui aos gráficos, Ibov apresentou forte queda de praticamente 3%, fecha para baixo dessa mínima aqui, que é uma formação de um martelo, que era a formação de um fundo no gráfico diário, permanece dentro de uma tendência de baixa de curto prazo. Mês de dezembro se mostrando bem complicado operacionalmente, primeiro pela forma de movimentação, ou seja, fazendo isso aqui no G60 ficou mais claro, essa movimentação bem com sinais falsos, vamos dizer assim. E o pior dessa movimentação é que essa movimentação, boa parte delas, ela acontece com gap. O Ibov não representa muito esses gaps, eu vou mostrar no gráfico da PTR4. Então os gaps atrapalham bastante as operações de swing trade quando você quer pegar um movimento e esse gap já basicamente gerou o movimento que você gostaria de pegar ou parte desse movimento que você gostaria de pegar, tornando os stops mais longos. Então olhando agora para aqui o semanal, o Ibov a gente pode perceber que caiu praticamente 3%, ou seja, a queda de hoje representou a queda da semana, fechando para baixo da mínima da semana passada e apontando para os próximos suportes. Já testou o suporte aqui dos 43.766 pontos e agora abaixo disso, na faixa dos 42.749 pontos. Olhando para o mini índice, vendo esse cenário mais negativo, a gente pode observar que o mini índice montou até um pivô de baixa aqui no gráfico de 60 minutos, está em cima no patamar aqui de suporte, na faixa dos 44.300 pontos, mas ainda aponta não só para perda de suporte, mas busca dos próximos aqui, 43.900 esse aqui, eu falei 44.300 pontos e esse aqui 43.945 pontos. Tentativa de movimentação de alta aqui a partir nas primeiras horas de pregão da segunda-feira, ficaria ainda mais para buscar a operação na ponta vendedora. Uma pena que essa eu fiquei atento para uma operação de venda no mini índice no decorrer do pregão de hoje, mas pena que tenha acontecido só a partir das 15 horas, basicamente a sinalização mais relevante de baixa. Ou seja, já mais para o final do pregão, que já não se dá para se ter uma expectativa tão grande para baixo, inclusive em cima de uma zona de suporte. O interesse maior é no início do pregão. Tanto que eu busquei uma operação de compra no dólar, que agora disparou no final. Fiz uma recomendação de compra no dólar, na expectativa que, dentro do que eu falei na última videoanálise, que o dólar veio para cima, que superou a máxima do pregão anterior, veio para cima daquela região dos 3.940 pontos, e até a recomendação era justamente logo acima desses 3.940 pontos. Só que o dólar estendeu demais essa movimentação para baixo, fechou aqui um gap de baixo, já ficou, vamos dizer assim, na minha leitura, travado de novo dentro dessa região e com a expectativa menor de ter um movimento mais forte para cima, e terminou acelerando bastante para cima depois desse candle forte de alta que conseguiu voltar a fechar acima dos 3.940 pontos. Então o dólar termina a semana com alta de 2,68%, estendendo aqui mais esse movimento de subida, já basicamente batendo aqui nos 4.000 pontos, ou nos R$4, vamos dizer assim, fazendo a conversão. Então segue ainda apontando mais para cima, correção na próxima semana, batendo nessa região que foi superada aqui, principalmente os 3.940 pontos, passando a funcionar como suporte, tende a trazer oportunidades na ponta compradora. PETR4, dentro do que eu tinha falado, observe aqui, a Petro terminou em queda de 2,5%, olha o gap para cima, esse aqui foi gap para baixo, aí abriu com gap de alta, abriu com gap de baixo. Então no G60 fica mais claro aqui, ó, gap de alta, gap de baixa, esse aqui foi um gap de baixa, gap de alta, gap de baixa. Então, tentando pegar algo na PETR4 em termos de swing trade, ficou difícil de fazer uma operação nesse sentido na Petro, mas o fato principal, olhando aqui tecnicamente para a Petro, que ela retoma a tendência de baixa dentro do que eu falei. Se ela perdesse aqui esse fundo na faixa dos R$ 7,07, volta a ficar alinhada para baixo, se sustentou acima do suporte dos R$ 7 até a região dos R$ 6,95, mas
ainda apontando mais para baixo, com o provável fechamento aqui desse gap em R$ 6,79. Abaixo de 6,79, suporte mesmo na região de 6,59 e 6,44. Um gráfico semanal, semana terminou com queda de 3,17%, ainda dentro de um movimento de baixa, para gerar algum sinal um pouco mais de sinalização de subida mesmo aqui no gráfico, um fundo no gráfico semanal, precisa romper a máxima dessa semana, R$ 7,52. Na Vale 5 fechou em alta de 1,86%, essa terminou a semana bem, com alta de 8,65%, trazendo uma sinalização de provável fechamento desse gap de baixa, resistência na faixa dos R$ 11,08, aumenta a chance disso acontecer se conseguir romper aqui a máxima de hoje, 10,42, e principalmente se superar a máxima dessa semana, e reforça bastante a chance desse fechamento desse gap aqui, a busca desse patamar de resistência. E o sinal negativo seria anular esse forte candle de alta da última hora de pregão, ou seja, abre caindo e já perde aqui essa região, que é a região dos R$ 10,15. Lembrando, suporte para Vale, R$ 10,00 até a região de R$ 9,87. Na sequência temos aqui para comentar YouTube 4, lembrando, se a videoanálise está sendo útil para você, lembre-se de dar um like nela aí no YouTube. YouTube 4 terminou o dia muito mal, com queda de 5,81%. Observe aqui essa movimentação, que ela já estava numa tendência bem definida, mas aí abre com gap de baixo, dá uma pancada para baixo, principalmente nas duas últimas horas de pregão. Fato principal que, basicamente, se a gente traça daqui ou traça um pouco mais de baixo, ela perdeu essa linha de tendência aqui de alta, principalmente da formação de um triângulo simétrico. Perdeu essa. Primeiro tinha tentado romper para cima, não conseguiu, e rompeu agora para baixo. Então apontando para perda desse suporte dos R$ 26,80 e para o fechamento desse gap na faixa dos R$ 26,33. Movimentação para cima nesse papel a partir do próximo pregão. Ficaria atento nessa região aqui por volta dos 27,25 como patamar de resistência para uma possível venda, tentando pegar a continuidade desse movimento de baixo até uma busca aqui de um patamar de suporte desse gap aqui, fechamento desse gap em 26,33. Semana terminou com queda de 6,49% para a YouTube, então o Unibanco. BBSE3, BB Seguridade também caiu forte, perdendo zona de suporte. Olha só como estava bem travado, assim como o YouTube estava travado, olha o gráfico diário da BB Seguridade. Então, momento mais realmente complicado, gap para cima, gap forte, olha o tamanho desse gap aqui para baixo, que eu mencionei que os ativos abriram com gap forte. A BBSE3 continuou seu movimento de baixa no decorrer do pregão, fechando abaixo dos suportes, e esses suportes que foram perdidos tendem a funcionar agora como resistência e o provável ponto para se buscar a operação na ponta vendedora. Então, se ela recuar ali na região dos R$ 25,97, R$ 26, ficaria atento para buscar alguma operação na ponta vendedora a favor desse movimento de baixa no gráfico diário, que vai apontando para a busca desse fundo anterior localizado mais por volta dos R$ 24. CETIP 3, aí vem o encerramento. Eu tinha 4 operações em aberto na ponta compradora, encerrei todas no início do pregão. CETIP 3 encerrada quando a ação já abriu, perdendo a mínima do pregão anterior. Estava até bem configurada, mas terminou vindo juntando a informação de todo o mercado, abrindo com forte gap de baixa. Essa aqui logo quando abriu abaixo dos 38,65, encerrei o pregão logo na sequência, encerrei a operação logo na sequência, ainda proporcionando um ganho de 0,97% na operação, e no capital total um crescimento de 0,18%. E essa aqui terminou gerando até uma sinalização de pivô de baixa no gráfico diário. A outra, Lame 4, Lojas Americanas, fechamento também da posição logo na abertura do pregão. Essa foi a primeira operação que eu já comuniquei o encerramento dela. A ação abriu com gap de baixa abaixo do ponto de stop, e o ponto de stop que tinha estabelecido 10,29, ela abriu já nos R$ 10,20, então a operação foi R$ 18,24, que foi o ponto estabelecido. Ela já abriu lá embaixo, então a operação encerrada com perda de 2,41% e uma perda no capital total, uma redução do capital total de 0,38%. A ação também fechou bem para baixo, de um gap que ela tinha no gráfico 60 minutos, apontando para a continuidade desse movimento de baixo, e suporte para Lame 4 agora na faixa dos 17,24.
Volto a reforçar, é muito importante respeitar os stops e não ter problema em acionar stops, em assumir prejuízos. É muito importante no mercado de renda variável isso. Na sequência, a CROT 3. CROT 3 também já abriu com gap de baixo, um gap muito forte de baixo, abaixo ali também do patamar, basicamente no patamar de stop que a gente tinha estabelecido, 10,29. Ela abriu em 10,26, ficou aqui brigando logo no início do pregão com essa região de 10,26 até os 10,31. E a operação foi encerrada também bem no início do pregão, todas elas comunicadas no seu celular, via Telegram. Qualquer dúvida, se você quiser também receber essas comunicações, basta se inscrever aqui e mandar uma mensagem para mim, vamos dizer assim. Entra no Telegram e me manda uma mensagem ou vai lá na minha página no Google Plus que tem essas informações para que você possa receber essas mensagens. Então, na CROT 3, a operação terminou com perda de 3,11% e isso proporcionou uma redução no capital total de 0,35%. Consequentemente, terminamos essa semana de forma negativa, e isso representando aqui uma perda no mês, já nesse mês está negativa, seguindo as recomendações, está negativo em 0,84% e no ano reduziu um pouco o nosso ganho para 23,03%. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltoveira.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda-feira.